volta. Eu vou continuar comentando sobre o livro Educação Matemática, Números e Operações Numéricas. É um livro que é escrito por 4 autores. Eu vou deixar na descrição do vídeo a referência do livro. Como eu vim comentando com vocês no vídeo anterior sobre o livro, eu não estou gravando vídeos por capítulo, sobretudo porque são capítulos longos. Então faço a leitura de um recorte, roteirizo as minhas interpretações e trago aqui para comentar com vocês, para ver se vocês concordam ou se discordam. Neste vídeo de agora, eu estou gravando o vídeo do recorte final, da metade final do capítulo 1. Vou finalizar o capítulo 1 e nos próximos vídeos a gente dá sequência a partir do capítulo 2. Como sempre, eu vou pedir para que vocês se inscrevam-se no canal, deixem um like, comente, compartilhem o vídeo. E dessa maneira a gente fortalece mais um espaço aqui no YouTube, tanto para divulgar quanto para refletir sobre a educação matemática. O que é que acontece? Eu comecei a fazer a leitura desse recorte final do tópico que é intitulado Transformando o Sistema de Numeração em Instrumento de Pensamento. Outro exemplo da relação entre desenvolvimento cognitivo e educação. Os autores começam a discussão sinalizando que geralmente as crianças não passam a utilizar a contagem automaticamente para resolver problemas. E para isso, para essa discussão, os autores referenciam Piaget e seus colaboradores, as experiências que eles desenvolveram, e trazem a tarefa de conservação, que é uma tarefa realizada ali por crianças de 4 ou 5 anos, para sinalizar que geralmente as crianças deixam de usar o número como instrumento de pensamento nesse período, justamente quando está desenvolvendo essa tarefa de conservação. Aí tem um exemplo que foi desenvolvido com 9 moedas. Falando a grosso modo aqui, tá? Eles organizam 9 moedas ali em linha reta e dão uma quantidade para que essas crianças organizem, pensando nessa tarefa de conservação, a quantidade de moedas ali coloquem para ver se eles conseguem colocar a mesma quantidade. O que acontece é que as crianças pensam só na primeira e na última moeda em primeiro momento, na grande maioria, e não colocam a mesma quantidade. Elas, como elas colocam na primeira e na última, elas pensam que tem a mesma quantidade da moeda, da linha de moedas que foi posta pelos professores, por exemplo. Só que aí os próprios professores reorganizam a linha que foi colocada pelos estudantes, que fica um pouquinho mais encurtada e buga a mente dos estudantes no sentido deles, espera, não tem a mesma quantidade, o que é que aconteceu? Isso evidencia que geralmente, esse movimento, essa experiência sinaliza que geralmente a criança não utiliza o número como instrumento de pensamento. E aí, vou deixar na descrição do vídeo um pouco mais sobre isso, tem um recorte da teoria de Piaget, dos pensamentos de Piaget, que os autores referenciam, que existe, que contar e compreender a utilidade dos números são coisas bem diferentes. Essa é a reflexão proposta nesse recorte do livro. E também os autores sinalizam que hoje, no período que esse livro foi publicado lá em 2009, e vale salientar que eu não fiz leituras complementares para a gente pensar como está as publicações mais recentes, há uma evidência, uma possível evidência nesse período que o livro foi publicado, de que o conceito de adição e subtração, as crianças adquirem, constroem esse conceito de adição e subtração antes do processo da compreensão da conservação. Evidentemente, eles trazem que a gente sinaliza que é necessário fazer mais investigações para poder comprovar isso de fato. Mas isso é um recorte que aparece no livro em algum momento ali dessa discussão desse tópico. Na sequência, há um quadro que é intitulado Algumas tarefas para avaliar os aspectos da compreensão da ideia de número. A tarefa que é apresentada é intitulada Está certa a distribuição? Essa tarefa é organizada em 3 situações, cada uma com um nível de abstração mais elevado, mais superficial, depois intermediário, depois um pouco mais elevado. Vou descrever rapidamente. Os autores pegam uns bloquinhos e conversando com a criança, sinalizam para a criança que esses bloquinhos são bombons de faz de conta. E a primeira situação é que são 20 bombons, essas crianças precisam distribuir para cada um para 2 colegas, de maneira igual. Então a intuição de um para um, outro para outro, um para um, outro para outro, geralmente as crianças não erram essa tarefa. Inclusive há um recortezinho no qual os autores sinalizam que em um determinado momento finalizou. Aí uma divisão para um colega é escondida, então bota alguma coisa em cima e questiona o que está exposto, quantos tem. O estudante vai falar, a criança vai falar que tem 10. E o que está escondido? A criança também fala que tem 10 intuitivamente, então quase não há erro. Aí a gente passa para uma segunda situação, que é quando são 2 blocos diferentes, um bloco maior e um bloco menor. Esse bloco maior sinaliza 2 bombons, e o bloco menor um só. E a criança precisa dividir para 2 coleguinhas, de maneira que os 2 tenham a mesma quantidade. Então, há uma elevação do nível de abstração para que essa criança pense como vai fazer essa divisão, porque não dá mais para ser um para um, outro para outro.
E uma terceira situação, quando o professor percebe que pode levar esse nível de abstração, é quando tem deixa de utilizar esse material concreto. Esses bombons eles são simbolizados agora por fichas, cada uma de uma cor. Uma cor azul, por exemplo, são 2 bombons. Uma cor amarela, a cor amarela é um bombom só. E essa criança precisa distribuir para esses coleguinhas. Isso faz com que o professor possa analisar como é que está sendo o processo de construção do conceito de número, do sistema de numeração pelas crianças. Por isso a importância, mais para frente os autores analisam isso, dessa análise do professor, tanto do planejamento das ações que serão desenvolvidas, quanto de como essas crianças estão sendo motivadas, estão desenvolvendo essas ações. Esse é um ponto primordial para que a gente possa pensar o processo de como ensinar o sistema de numeração aqui, pensando na perspectiva dos autores do livro. É nesse ponto que a gente chega num tópico que é intitulado Que concepção de ensino está implícita nessa discussão do ensino de sistema de numeração? E são apresentados alguns fundamentos. 2 que eu sinalizei aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, provavelmente algum recortezinho. O primeiro é que sem o sistema de numeração é impossível trabalhar com quantidades. E eu vou sinalizar lá no recorte um pouco mais sobre isso. No recorte não, na descrição do vídeo. E o segundo é que trabalhar o ensino do sistema de numeração para poder identificar os obstáculos da compreensão do sistema de numeração pelas crianças. O que os autores eles vão dar um exemplo de possíveis obstáculos, né? Eles vão falar sobre a composição aditiva, de quão complexa é trabalhar essa composição aditiva e justamente por ser complexa é possível aparecer obstáculos no processo de construção desse conhecimento pelas crianças, e é justamente por sermos professor, ao analisarmos as ações, as atividades que estão sendo desenvolvidas pelas crianças, a gente tentar perceber que os obstáculos são esses para que a gente possa buscar recursos para estar ensinando esse sistema de numeração com o máximo de facilidade possível, não no sentido de ser fácil demais, mas de facilitar o processo de construção de conhecimento. E os autores vão apresentar uma concepção que para eles é fundamental para o que está sendo discutido no capítulo 1, abre aspas. Portanto, a concepção de ensino subjacente a esse capítulo considera a importância de sabermos por que ensinamos algo e como a criança constrói uma compreensão do que desejamos ensinar. Fecha aspas. Aqui o que mais me chama a atenção é a gente, enquanto professor, buscar entender como é que está sendo essa construção pelas crianças, né? Por isso a importância de a gente estar se comunicando matematicamente, possibilitando com que essas crianças se expressem durante as aulas. Assim, eu acho fantástico esse recorte. A parte final do capítulo 1, os autores vão trazer um contexto histórico do Brasil, partindo ali de 1952, de um livro que foi publicado pelo INEP e que é intitulado Matemática no Curso Primário, Sugestões para a Organização e Desenvolvimento de Programas, um estudo preliminar. Eu vou falar muito não, vou deixar algumas coisas no recorte. Mas sobre essa parte aí desse livro que foi publicado pelo INEP, a discussão é dividida em três quadros. Objetos gerais da matéria, sugestões metodológicas e o ensino da subtração com reserva, que eu vou deixar na descrição sobre o ensino da subtração com reserva, eu vou deixar na descrição um recortezinho. O que é que os autores sinalizam? Que, nesse período, existia uma preocupação com o ensino de técnicas ou instrumentos para que essas crianças utilizem isso na prática. Não tinha, por exemplo, uma preocupação com o desenvolvimento da inteligência matemática ou da compreensão da ideia de número, por exemplo. Cognitivamente falando, era marginalizada essas discussões, era mais pensando na parte técnica. Só que aí, lá a partir de 1970, começa a se ter uma preocupação da relação entre educação e desenvolvimento. E aí surge um pouco sobre a preocupação sobre a concepção do sistema decimal, sobre a concepção de número, e passa a surgir, por exemplo, recursos como o material dourado, que é fortemente divulgado pela Secretaria de Educação. Só que mesmo sendo sinalizada a importância de utilizar o material dourado para o desenvolvimento da construção desses conceitos matemáticos, os autores sinalizam que ainda havia uma desvinculação entre a adição e a subtração, como se fossem algo completamente desvinculado, não tivesse uma associação, uma relação entre essas duas operações. Isso é um ponto que os autores têm criticado nesse recorte. Por fim, os autores apresentam um resumo do capítulo, algumas sugestões de atividade, e eu vou finalizar por aqui, né, já sinalizando que mais para frente eu posto provavelmente um recorte do capítulo 2, eu não vou conseguir ler o capítulo 2 todo, porque é um capítulo longo também. Muito obrigado, e como eu sempre vou falando, até a próxima.